Fala, notáveis, sejam bem-vindos a mais um Notável Cast, direto da Fitness Brasil Expo 2025. Estou aqui agora com o Tavico Moscatello, com o Jô Postura. Peraí, Jô, tô vendo esse livro novo aí. Eu vou pedir já, porque vai que no final você esquece. Livro sobre posturologia. Já começa explicando esse livro aí, o que é isso aí? Sim, ó, eu estudo posturologia desde 1999. E aí vem, como eu venho falando muito sobre a questão da postura, avaliação e correção postural, eu decidi dar um up, subir o sarrafo, né? Tendo em vista que o manual de postura chegou em mais de 15 países, falei, acho que agora a gente já conseguiu chegar num nível, agora precisa subir o sarrafo para trazer mais informação de qualidade. E aí aqui a gente vem focado em captores posturais. Olho, ouvido, mandíbula e pé, exercícios de avaliação, de correção postural, métodos e o tema que eu vou palestrar hoje, que é associar a alteração postural ao risco de lesão. Alteração postural ao risco de lesão. Fala aí, qual é a alteração postural e qual é a lesão? Nesse caso. Isso, um exemplo de associação. Exatamente. Pessoa que tem problema de protrusão de ombro tem a probabilidade de vir desenvolver a síndrome de manguito rotador. Pessoa que tem problema de escoliose lombar ou torácica, desenvolver protusão ou hérnia discal. E aí por assim vai, né? Então, eu criei essa metodologia focada em riscos de lesão, porque a gente não afirma, né? Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente não pode afirmar se a gente não identificou dentro de uma forma com base científica. Então, é um risco de lesão, ou seja, existe um risco relativo que vai fazer com que isso tenha uma propensão a desenvolver a lesão. E aí, como a gente está vendo um crescimento muito grande, né, da área de treinamento de força, hipertrofia e emagrecimento, a gente precisa também salientar isso nas pessoas, né? A parte de biomecânica clínica, a gente tem que focar muito nisso. Por quê? Porque as pessoas estão com muitos problemas posturais. Eu vou mostrar isso hoje, em vários segmentos. A área de personal trainer tem o monitoramento, tem a prescrição de treino totalmente voltada para você, mas você acaba desenvolvendo alteração postural. Por quê? Pelos hábitos de vida diária. Fisiculturistas, excesso de sobrecarga. Adolescentes, dispositivo eletrônico o tempo inteiro. E a gente não vai mudar, isso é um padrão cultural. Então o que a gente pode fazer é amenizar a evolução né? Então a temática do livro vem dentro dessa perspectiva, de criar uma conscientização de que todos os estímulos que a gente está recebendo em uma carga muito excessiva, ele vai criar uma interferência direta no sistema nervoso central que vai desencadear a má postura. Vamos falar mais sobre isso, mas antes vamos perguntar aqui para o Tavico. Tavico, qual que é o seu tema de palestra aqui na Fitness esse ano? O que você está planejando? O que você está projetando aí para os próximos meses também em relação à nossa área? Primeiro, é muito bom estar aqui com você, Muito né? obrigado. A gente se conhece há muito tempo, né? Eu já fui aluno várias vezes do Tavico. Isso é legal, né, cara? E é uma alegria ver o cara voando assim, né? Dessa forma, a gente fica feliz, né? E, bem, eu estou muito contente de estar aqui. A Fitness Brasil sempre foi minha casa. Eu fiquei aqui, me perguntaram agora, eu estava falando... Desde 1991 eu atuo na Fitness, ela começou em 1990. Em Santos, né? Começou em Santos. Foi em Santos, né? Então, na verdade, o primeiro ano foi na USP, a partir do segundo foi para Santos. E sempre estive com essa ligação com a Fitness, né? Palestrando, e por 15 anos eu fui diretor de conteúdo aqui, né? Inclusive várias vezes convidando você para participar. Então é uma alegria estar aqui, ainda tenho uma ligação forte com a empresa, faço parte atualmente do membro do conselho, sou membro do conselho consultivo, né? Então, assim, é uma alegria ver, depois da pandemia que a gente passou, a expansão do mercado que a gente passou, né, a ter de novo, né? Ter um tamanho de feira que nunca houve anteriormente. Então, eu fico muito feliz, porque quando a indústria vem apostando assim, é uma sinalização de que tudo está crescendo nessa cadeia alimentar do fitness, do esporte, do bem-estar. Cada ano está maior a feira, inclusive esse ano está com uma metragem maior. 28 mil metros. A gente veio de 19 mil, né? A Fitness Brasil. 19 mil. Do ano passado? Isso.
Isso que no ano passado ainda tinha uma parte externa que ainda dava uma metragem a mais. Exato. Então veio de 19 para 28. 28. Então é uma expansão muito grande. Os estandes estão mais bonitos. Isso. Você vê que a indústria está investindo, né, pesado na comunicação, na experiência que o cliente em potencial vai ter aqui. Então, assim, primeiro esse cenário que eu fico muito contente, e paralelo a isso você vê que a qualidade do que está sendo oferecido nos cursos, ela expressa muito o desenvolvimento do mercado, e o que eu fico muito contente é o desenvolvimento da ciência atrelado a esse mercado, que hoje a gente tem um código maior de correlação entre ciência e prática, que essas coisas não caminham tão separadas como outrora pensavam que fosse, e eu fico muito feliz. E assim, como eu atuo, esse ano eu estou fazendo 40 anos como profissional de educação física, atuando no mercado, e desde o começo me envolvi com a situação de docência, de palestrar. Então eu vejo com grande alegria o mercado dessa forma, tantos bons profissionais como os que aqui estão compondo a mesa, né? E terminando a minha fala ali do que você perguntou, eu vou palestrar no curso de treinamento funcional que a gente tem aqui na Fitness, e eu vou falar um pouco do comparativo das adaptações fisiológicas e em detrimento também de gasto energético dos modelos diferentes que você pode ter de circuit training. Então, isso está muito atrelado a um projeto metodológico que eu tenho há 14 anos, que é o Functional Circuit, que são programas de treinamento funcional que, além de melhorar a aptidão e desenvolvimento de várias capacidades biomotoras, habilidades, ele entrega um gasto energético muito interessante. Então, a gente pode fazer uma engenharia reversa para montar a metodologia. Eu tive a oportunidade de usar um K4, que é um ergoespirômetro portátil, e medir o comportamento de resposta do treino em termos de gasto energético, e no pós-treino de 1 hora, vendo o EPOC. E a gente ficou surpreso com as respostas, e isso deu feedback para alterar a modelação de organização desse treino. Do próprio Functional Training. Para o Functional Circuit, que é o nome da metodologia. Isso. Poder entregar uma ferramenta para o profissional de educação física, não é uma ferramenta engessada, mas é uma ferramenta que permita a ele ampliar as possibilidades de prescrição. E não validada só nesse caso também, né? Validada por causa disso. A gente pode fazer tanto avaliações agudas, como também crônicas. A gente submeteu 30 pessoas ao experimento, treinando o primeiro mês 4 vezes por semana e segundo e terceiro mês 5 vezes por semana. E eles tiveram uma orientação nutricional qualitativa, não quantitativa. Foi uma reeducação, baseada em alguns princípios nutricionais também, que não acho que não entraria agora, mas me surpreendeu a resposta dos caras, né? O cara que perdeu menos, perdeu 5 quilos, que perdeu mais, perdeu 16, nesse período estreito. Então, assim, eu aprendi muito com esse experimento que eu falei, tem algumas coisas que eu tenho que mudar, inclusive na parte comportamental de abordagem, para trazer esse cara para ele conseguir se entregar para um programa que é eficiente, né? Então foi bem legal essa experiência, e dali a gente replicou em 25 módulos diferentes, e cada módulo eu faço o mesmo tipo de ação para tentar aproximar a ciência de uma coisa prática. E para terminar, a gente também vem com modelação de negócio em escalabilidade, para o camarada ter a noção de que ele pode trabalhar personalizadamente com grupos reduzidos e poder escalar. Então, fazendo uma síntese, é mais ou menos por aí. E dentro do nicho de vocês dois, né, da posturologia e do functional circuit, né, ou do treinamento funcional em circuito, voltado principalmente ao emagrecimento, acredito, né, até porque a maioria das pessoas buscam emagrecimento, né? O que vocês podem dizer sobre o nicho de vocês específico em relação exatamente ao crescimento, né, que vem, o crescimento da busca dos profissionais por estarem ou se especializarem cada vez mais em nichos específicos, né? Então, um profissional hoje que é especialista num treinamento em circuito, ou um profissional que é especialista em posturologia, qual que é a visão que vocês enxergam sobre o diferencial deles entendendo sobre esses temas? A questão da posturologia, cara, ele vai ter o maior controle, né, de todas as variáveis do treinamento, porque todo o planejamento,
se o Tavico me permite, eu tive a oportunidade de ser convidado por ele, né, de palestrar na metodologia dele, e assim, para mim foi muito gratificante, porque o Tavico era um cara que eu sempre via nos catálogos da Fitness Brasil quando eu fazia faculdade, né, e eu fazia em Blumenau, e isso eu acho que ele não sabia. E eu olhava e o nome dele sempre me chamava atenção, né, Tavico Moscatelli, e eu achava que ele era um italiano e não um brasileiro. Dono de vinícola. Oriundi. Não é bonito? A uva moscatel é toda... Exatamente, então eu fazia essa associação. E aí ele me convidou, e aí vou fazer o parênteses com o que você falou. Eu vi na prática, sendo colocado o conteúdo que eu tinha acabado de ensinar numa vivência prática dele, de aplicação prática. Por quê? Porque quando eles começam a fazer todo o trabalho, né, que ele desenvolve, que aí falou, ó, agora nós vamos dar a teoria, nós vamos para a prática e nós vamos ter várias estações, e aí eu quero que vocês apliquem todo o conhecimento que foi dado anteriormente. E aí ele frisou, e eu gostaria que vocês já começassem a aplicar a questão da postura. Então tinha E vocês conseguiram, então, colocar avaliação postural no programa? Foi uma experiência que eu tive como palestrante. Ele me convidou, e aí eu expliquei, e aí ele falou, então agora a gente vai tentar colocar todo esse conhecimento que foi ministrado hoje, no período da manhã, vamos colocar na prática. E aí vamos ver se a gente consegue ver a questão da postura. E aí a gente começou a perceber, por exemplo, agachamentos, que as pessoas às vezes não prestam muito atenção, elevação de movimento, né, de cuidar com a questão do ombro, porque tem muitos, né, pelo fato de ser de alta intensidade, tudo monitorado. Cara, foi fantástica a experiência. Você tinha vários telões medindo frequência cardíaca e, cara, eu olhei assim e falei, cara, eu tô em primeiro mundo isso aqui, cara, né? Sabe, todos eles ali empolgados e eu vendo a execução do movimento, vendo as padronizações de movimento e a aplicação prática. Eu falei, é isso, a gente tem que trazer essa ciência, né? E hoje eu vejo muito personal trainer, especificamente, né? Infelizmente as academias ainda não conseguem ter essa visão dentro de uma questão de escala, né? De poder fazer com que todos os seus alunos passem por uma avaliação postural, mas já o personal trainer ele já está enxergando de uma outra diferença, por quê? Porque ele consegue mapear quais são os segmentos anatômicos que estão acometidos a terem alterações posturais, ou que já estão, e aonde estão ocorrendo as sobrecargas mecânicas. Então, é assim, o cara tem uma oportunidade de fazer só a avaliação de 3 a 5 minutos dele já detectar aonde que ele pode trabalhar de forma prática para fazer esses ajustes posturais, entendeu? Então acho que esse é a grande sacada de quem trabalha dentro da perspectiva da posturologia. E quando você falou da questão da avaliação em telões e tal, no Functional Circuit você tem algum tipo de avaliação de frequência cardíaca naquele sistema sim. em que você observa em qual zona, né, de frequência cardíaca os alunos estão? Perfeito. A estruturação da metodologia se preocupou com algumas coisas que tem a ver com a sua primeira pergunta, que eu achei muito interessante. A gente está num momento onde o cara, ele parece que até a mídia digital traz um pouco isso, ele tem que ser especialista da especialidade, do nicho, do subnicho, e assim vai. Eu acho que esse é um caminho, mas o profissional de educação física ele não pode esquecer uma coisa mais básica, que é, antes de tudo, ele tem que ser um clínico geral. Ele tem que entender um pouco de postura, ele tem que entender de anatomia. Ele tem que passar por todas essas etapas. E aí, a partir disso, ele se especializa. Você sabe bem que no meu roteiro veio a vida inteira e ainda é o personal training, né? Então, o personal training é a visão completa de todas as variáveis para você montar o programa de treinamento. O que tem que ser personalizado é o programa. A aula individualizada ou em grupo reduzido é uma estratégia muito importante que faz a diferença. Então, assim, eu não consigo ver o programa também do Functional Circuit como uma coisa para o cara que vai só trabalhar com o circuito. Inclusive, uma das grandes sacadas que a gente treina e capacita o pessoal é que ele veja o programa, encontre o cara 2, 3 vezes por semana com o circuito e programe a musculação, o treino aeróbico e assim vai. E dentro da sessão, a gente tem uma fase que eu chamo de fase de modulação específica. Se eu tenho 4 pessoas treinando, ou 6, o Jô eu vou fazer ênfase em rotadores externos e adutores da escápula. Então entra uma coisa específica. O André, na avaliação postural, é isso que ele precisa. O André, ele tem a hiperextensão de joelhos, eu vou aumentar a força dos isquiosurais e eu vou fazer um estímulo dirigido para as necessidades, sejam posturais
sejam específicas do treino dele, antes de entrar na parte principal, onde ela é mais coletiva, e mesmo sendo coletiva, ela tem particularidade de personalização. Então, assim, por isso que eu falei que tinha a ver com o primeiro ponto. Eu não abdico do cara ter um olhar como um todo e não só se exercitar profissionalmente, oferecendo uma única modalidade. Eu acho estranho quando alguns alunos de curso e mentoria, não, mas eu sou o personal trainer da musculação, meu aluno tem a do alongamento e o de corrida. Eu acho legal, mas precisa ter um head coach, senão não funciona. Quem é que vai montar a periodização, a programação? É o profissional, é o personal trainer. Então eu acho que assim, a coisa caminha para uma especialização do cara estar num segmento, mas ele não pode esquecer a base, na minha forma de ver, ele não pode deixar de integralizar alguns elementos importantes da prescrição. Acho que a base é aquilo, né? A fisiologia bem aplicada, a biomecânica bem aplicada, a avaliação bem aplicada, que envolve o básico, né? A periodização. Ele entendendo isso, né, cara? Por exemplo, o programa dele é muito versátil, né? Então você consegue perceber as nuances De quantos alunos é o programa? Então ele pode, desde atendimento de uma pessoa a no máximo 8 pessoas por horário. E ele é modulado dessa forma. E aí dentro dessa perspectiva, a questão da postura você consegue monitorar sempre, né? Porque você tem um nicho pequeno dentro de uma sessão de treino, por exemplo, e aí você pode fazer a avaliação ali na hora. O cara tá ali, você bateu 4 fotos, pronto, vamos treinar. Aí depois daqui 1 mês, 2, você fala de novo para ele, vamos fazer essa foto. Então você já começa a ver as mudanças no próprio local, dentro de uma abordagem mais ampla, que é essa questão dessa visão geral. Aí depois, se quiser fazer um trabalho mais clínico, com uma coisa mais específica, que de repente não quero mais ficar com esse grupo de 8, eu quero ser individualizado, aí você consegue fazer uma coisa mais clínica, que é o que eu estou conseguindo fazer, mas eu percebo que a avaliação postural, a partir do momento que ela entrar nas academias dentro de uma perspectiva que ela está diretamente ligada à prescrição do treinamento, cara, a gente vai ter uma evolução muito grande dentro da perspectiva de treinamento, controle, monitoramento. E ferramentas tecnológicas, quais ferramentas tecnológicas vocês estão usando, tanto no treinamento, né, no Functional Circuit e na avaliação postural? Cara, a avaliação postural eu uso o celular, eu não uso aplicativo. Aí as pessoas falam, mas professor, o senhor tem que mexer com tecnologia, tem um monte de inteligência artificial. Eu falo, exatamente, e no dia que isso não funcionar mais? Como é que você vai trabalhar o seu cérebro para detectar uma hipercifose? Quais são os pontos anatômicos, quais são os segmentos anatômicos que você vai levar em consideração para fazer essa análise? Além de que também você, mesmo com o aplicativo, você não fica tirando foto toda hora. O ideal é você treinar o seu olhar para que durante um exercício, uma execução, você consiga fazer correções. Exatamente. Né? E aí assim, a foto ela te dá subsídio para você olhar um pós. Porque às vezes você está ali na própria avaliação postural, você já tem mais ou menos o olho calibrado, você já mais ou menos detectou. Só que aí depois, quando você tem a imagem, você vai estar mais tranquilo, você vai observando. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, que é clássico hoje, que eu estou trabalhando muito com modelo. Modelo tem muita inclinação de quadril. Aí eles não conseguem entender que é porque eles cruzam a perna. Porque o modelo ele vive disso. Então, qualquer lugar que ele for, qualquer casting, qualquer ambiente de trabalho, uma entrevista, qualquer coisa, primeira situação, eles chegam, eles se postam, olha, toma domínio da situação e cruza a perna. E aí eles ficam muito tempo de permanência na mesma posição. E aí é um processo isométrico, ativando uma musculatura profunda, onde o glúteo médio está sempre ativado e o outro lado está lá flutuando, entendeu? Está totalmente inibido. Aí eles repetem isso o tempo inteiro, aí eles estão com inclinação de quadril, aí começa a sentir dor, principalmente as meninas quando começam a andar de salto. Porque não é assim, chega, vai fazer o casting, já vai ser selecionado e já vai fazer. Fica lá 6, 7, 8 horas naquela posição, e as poses e tudo mais, e o quadril incomodando. Então, assim, uma coisa que a gente corrige, por exemplo, aqui mesmo, a gente já está vendo, ó, tem pessoas sentadas, elas cruzam as pernas, só que elas não sabem qual é a consequência que isso vai virar depois, se você repete constantemente. Aí vai treinar, já tem o desalinhamento de quadril, agachamento, depende muito de musculatura de core, e quadril acentua ainda mais, aí vai pinçando, irradia, aí não consegue andar, aí se desespera. Entendeu? Então, assim, nós como profissionais da área da saúde, nós temos que pensar mais
nos hábitos que desencadeiam a alteração postural. Porque o cara tá treinando 1 hora com você, 40, 50 minutos. Mas e as outras 23 horas? Aí eu vou parafrasear o Ailton Figueira. Tem que mudar o drive do cara. E falando em drive, quais são as ferramentas tecnológicas também que você usa no... Então, isso é uma coisa interessante, porque eu também gosto muito de tecnologia. E, enfim, nos cursos a gente mostra a opção que acaba encaixando mais para estúdio, que é uma tecnologia de empresas parceiras que faz o monitoramento da frequência cardíaca e joga na tela, e o cara vê e ele tem os dados de limiar dele, que é aí que eu acho que entra uma coisa interessante. O personal trainer, a maioria não faz avaliação, e boa parte deles, depois de muito levantamento, é que eu não consegui fazer, que eu vou cobrar essa avaliação fora do horário, aí eu trouxe para dentro da sessão. Então, como o treino tem 40 minutos e eu vendo 60, eu tenho 20 minutos que eu vou usar de forma inteligente. Uma delas, o André está na agenda hoje, eu tenho composição corporal. Fiz as dobras dele, 7 minutos, vamos lá. O pessoal está trocando uma ideia, conversando e entra o treino. O Jô é na quinta-feira que eu vou fazer a composição corporal dele. E também algumas avaliações, inclusive, de limiar anaeróbico indireto. Que aí eu detecto o limiar do cara, eu consigo orientá-lo. E oriento os caras para terem um frequencímetro cardíaco. Então, baseado nesses dados, ele consegue, eu quero que o treino seja para que faixa, para que nível de percepção de esforço. Eu estou trazendo para a prática do profissional que não vai ter um grande laboratório. Então ele consegue frequencímetro. E o aluno tem que comprar o equipamento para a frequência dele aparecer na tela? Não, para isso seria para quem vai ter um estúdio. Para o profissional ainda não é tão acessível. Aí ele tem o sistema e ele tem o frequencímetro. Ele oferece isso. O frequencímetro é de pulso? Tem os dois. Mas é principalmente esse. E aí eles estimulam vender a fita para o aluno que faz o treino. Então, assim, as franquias que a gente chegou a abrir funcionaram assim, mas eu penso muito no personal trainer que vai fazer isso no condomínio. E aí ele fala, mas meu aluno não tem frequencímetro. Por quê? Vende o semestral para ele e ele ganha o frequencímetro. Dá o docinho. E aí você já vai ter uma ferramenta que ele vai controlar, né? Cara? Então a minha preocupação é... até hoje em dia de um frequencímetro desse? Que eu não tenho nem ideia. Então, para colocar nesse sistema, tem antena, tem um monte de coisa. Mas para o aluno lá do condomínio que você falou... Então, ele pode conseguir uns R$150 bem simples, né? Hoje até menos que isso. E pode pagar 3 pau num Garmin, né? Então vai variar muito, tem uma magnitude de variação muito grande de preço. Então, para o cara do dia a dia, se ele já tiver um frequencímetro simples que marca, já está ótimo, vai investir, né? E a variável controlada. Como a intensidade através da frequência cardíaca passa a ter um papel importante, é recomendável. Muito legal. E para finalizar aqui, eu quero saber de vocês o seguinte: como é que tá a feira? Vocês que já participaram, então, 20 quantos anos? Não, 1991? 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Quantos anos você vem na feira? 9 anos, graças a ele. 9 anos aqui. 9 anos. Foi muito engraçado, porque eu vim visitar, que é uma coisa que você fala, né? Pô, os profissionais não vêm visitar a feira e tal. E eu vim visitar, e aí me apresentaram o Tavico. E o Tavico quebrou minhas pernas, que eu cheguei para ele e eu fazia um trabalho com a professora Meg Mendonça. Daí você tá falando com o coordenador da Fitness Brasil, não é qualquer cara, e aí tá tendo uma oportunidade de conversar, né? Aí eu fui conversando com ele e tal, aí ele falou, pô, que legal, pô, que prazer conhecer você, te ver pessoalmente. Aí eu falei, Tavico, a gente te conhece mais do que você de você mesmo. Eu já sei quem você é. Não precisa se apresentar. Cara, eu fiquei tem que fazer a função, tá no mercado, né? Eu fiquei assim, igual o técnico de futebol que tem que ficar olhando os jogadores, né, do time vizinho. Eu assim, né, cara? Eu falei, caraca, velho, a gente faz às vezes os trabalhos e a gente não consegue ter essa magnitude do alcance, né? Que nem você tá passeando na feira ali agora, vou fazer o parênteses daqui a pouco. Você falou, muita gente do Nordeste e tal. Às vezes a gente não tem essa magnitude de que a gente está chegando em determinados lugares, né? Que o online hoje ele favorece muito isso, né? E, cara, Fitness Brasil, para mim, ela sempre foi e sempre será uma referência. Não tem como você tirar a Fitness Brasil de qualquer calendário da área da saúde. Eu não vejo mais só educação física, é saúde, né? A gente vira e mexe, vê nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, psicólogos. Os psicólogos estão começando a entender essa parada do exercício físico como
uma válvula de escape para os transtornos emocionais. Então, assim, nós, especificamente da educação física, não valorizamos tanto essas questões emocionais. Já os psicólogos estão percebendo. Então, assim, a gente precisa também mudar o gap, a linha de raciocínio, né, que os fatores emocionais ajudam muito. E atualmente, né, principalmente hoje, essa feira, cara, ela tá linda, maravilhosa. Como você falou anteriormente, estandes de altíssima qualidade. Você vê a quantidade de palestras, a qualidade da informação, porque às vezes tem temas que você fala, cara, mas da onde veio? Então, assim, você vê a qualidade da informação, né? Não é mais aquela repetição, isso é aquilo. Não, tem relação com aquilo que as pessoas estão procurando. Então, assim, eu acredito, e já foi anunciado hoje, estava na palestra de abertura, Tavi que também estava, os caras já vão aumentar para 32, já bateu o martelo. Legal, pro ano que vem? 32 mil metros, com probabilidade de 36. Então, assim, você vê um negócio vindo de 14, 19, 28, 32 com possibilidade de 36. O dobro de um ano atrás. Exatamente. Em 2, 3 anos, dobrar o tamanho. Aí ele colocou a linha de tempo num período de 5 anos. E a gente tem que lembrar o benefício disso, né, para nossa área, para o profissional que vem. Sem dúvida. Conhecer novas marcas, a própria concorrência é boa, né, traz Sem novidade. Para ele, né, como pessoa também, né, cara, ele se sente valorizado, porque, fala aí, Tavico, você pode falar melhor que eu, por exemplo, as Fitness Brasil que você fazia para Fitness Brasil de hoje. Eu olho para cá, eu sinto como um filho, né, porque assim, e também foi meu pai, né, ao mesmo tempo, a Fitness Brasil. Então eu acho que é um prazer tremendo, porque eu acho que quando você trabalha, você tem ciclos. Eu fiquei num ciclo longo na direção da empresa e continuo tendo um bom relacionamento. Meu ciclo encerrou e sabe qual é a minha alegria? É ver que alguma coisa que você fez ali ajudou as novas pessoas que aí estão, as que já estavam, continuar fazendo a coisa crescer. Então, é uma realização, assim, com grande alegria que eu fico assim, realmente tocado de fazer parte disso, né, ainda até hoje, e de ter feito parte de uma maneira mais de plantio lá nos primórdios tempos. Né? Inclusive eu fui, né? Eu fui 2 vezes para Santos na época. Eita. Bom, meus amigos, muito obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui no começo ainda da feira, primeiro dia. Quero agradecer imensamente aqui a contribuição de vocês dois, contribuição inclusive na minha carreira profissional, aqui na Personal Trainer Academy também. Obrigado a vocês dois e nos vemos em breve, vocês que estão nos assistindo, no próximo Notável Cast. Valeu! Valeu!